Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho intitulado Letramento Científico Estudo de Caso do Programa de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da UNB. Eu sou o professor Marcos Rogério Martins Costa, pertenço ao Instituto de Letras da Universidade de Brasília e estarei apresentando juntamente com o professor Marcelo Ferreira, que é do Instituto de Física e pertence ao referido Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, também da UNB. Agradeço ao Comitê Científico da Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica por ter aceito esse trabalho e assim poder expandir para o maior público os resultados iniciais dessa pesquisa. Qual que é o contexto dessa pesquisa? Primeiramente, nós temos que considerar o contexto contemporâneo que o Brasil vivencia, que ele tem índices insatisfatórios na área de ciências, tanto em avaliações externas, como o Programa Internacional da Avaliação dos Estudantes, o PISA, divulgados em 2018, quanto outros aqui no âmbito nacional mesmo, como o Enem, por exemplo. Enquanto que, em contrapartida, dentre as universidades brasileiras, a Universidade de Brasília tem se destacado nos rankings universitários internacionais. Essa pesquisa, portanto, almeja entender o letramento científico dos alunos do Programa do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. Por quê? Porque nós queremos correlacionar como que o ranking universitário ascende, enquanto os rankings da educação básica brasileira decaem, e como que as universidades têm enfrentado esses problemas. Então, qual o objetivo nosso? É analisar pelo nível discursivo e sua influência na construção do pensamento científico, observando, para tanto, a tessitura dos trabalhos científicos dos alunos do Mestrado Nacional de Ensino de Física, mas também a presença de outros fatores extralinguísticos e contextuais que tenham colaborado para o alcance dos objetivos das respectivas pesquisas científicas, uma vez que elas estão em ascensão, enquanto a educação básica está em queda. A metodologia desse estudo prevê o quê? Um estudo descritivo e exploratório com abordagem mista, tanto qualitativa quanto quantitativa, a partir também da análise do discurso de língua francesa. Então, nós partiremos desses patamares, desses pilares, para que nós possamos construir essa pesquisa científica. Esse estudo vai compartilhar de uma forma interdisciplinar, porque ela vai associar de uma base as fronteiras epistemológicas de diversas áreas do conhecimento, trazendo à luz dos dados discursivos apercebidos a partir das opiniões dos próprios professores e dos alunos do MPF, Mas também nós vamos trazer o que como resultado? Os pontos fortes e os pontos de melhoria. Como a pesquisa ainda está nas etapas iniciais, nós vamos apresentar nessa exposição apenas os dados teóricos mais contextuais, tanto que o professor Marcelo vai apresentar agora os dados do programa do MNPF, para que vocês possam compreender um pouco mais qual a importância desse programa e a abrangência desse programa no Brasil. E, logo em seguida, eu vou contextualizar os dados do PISA, para que nós possamos apreender como está o Brasil como um todo. Então, essa pesquisa vai apresentar os resultados iniciais, partindo dos pressupostos da contextualização do programa e também dos dados do PISA. Olá, você que nos escuta. Sou o professor Marcelo Ferreira, do Instituto de Física da Universidade de Brasília. Além de coordenador local do programa, sou pró-reitor de pós-graduação da Sociedade Brasileira de Física e atuo no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, o MNPF, há muitos anos. O MNPF é um programa de pós-graduação de caráter nacional, aprovado pela CAPES, que é a agência reguladora da pós-graduação no Brasil, e ele é tutelado pela Sociedade Brasileira de Física. Ofertado desde 2013, ele é vinculado à área de astronomia e física da avaliação da CAPES e conta hoje com a participação de 58 instituições polo em todas as regiões geográficas do Brasil. Trata-se de um programa de formação continuada de professores, com vocação para a qualificação da prática docente, tanto em teorias e metodologias do ensino de física, quanto em conteúdos teóricos e experimentais de física. É um programa, portanto, de escopo amplo, que articula conhecimentos históricos, epistemológicos e práticos da física, com ênfase e razão de ser na aplicação educacional
que os alunos realizam na educação básica e, consequentemente, com a qualificação de suas práticas docentes. Ingressam por ano no programa cerca de 700 alunos. Temos atualmente 2.200 alunos ativos e já foram titulados mais de 700 alunos no programa. Até hoje, desde 2013, a CAPES já investiu mais de $1 milhão em recursos para custeio e bolsas no programa. Estimamos que o programa já tenha alcançado mais de 2 milhões de pessoas. Mais de 2 milhões de pessoas, considerando-se todas as universidades e professores atingidos, bem como os respectivos alunos da educação básica. A Universidade de Brasília é um dos polos do programa, já tendo recebido 133 estudantes e titulado 66 dos quais, cerca de 50%. É um programa de excelência, considerado o melhor polo pela Sociedade Brasileira de Física no ano de 2017. No âmbito do programa, são produzidos trabalhos interessantíssimos, com muito impacto na qualificação do ensino de física nas redes de ensino do Distrito Federal e do seu entorno. Documentos curriculares, dissertações, artigos e produtos educacionais são conteúdos importantes para compreender melhor como se dá o desenvolvimento da física e do seu ensino, e mais amplamente do letramento científico de professores e estudantes. É sobre isso que o meu colega, professor Marcos Costa, falará em seguida. De forma complementar à fala do professor Marcelo, é muito importante apresentarmos a colocação da UNB no cenário nacional e internacional. No cenário nacional, segundo a 16ª edição da Times Higher Education, a Universidade de Brasília está na 8ª colocação. Já no ranking internacional, a Universidade de Brasília, mesmo em cenário da pandemia, encontra-se nas posições de 1801 a 1000, ou seja, não houve queda no ranking internacional, mesmo durante a pandemia. Agora eu vou apresentar para vocês os dados do PISA. Antes de apresentar os dados de ciência, baseados principalmente no letramento científico, que é o tópico a ser desenvolvido aqui, é importante mostrar que o exame do PISA é aplicado desde 2000, então nós estamos agora na 7ª edição, e aqui eu coloquei todas as edições para que vocês possam observar. É importante apresentar também que em 2018 o letramento científico ele entra como um dos tipos de letramento. Antigamente, nas outras versões, até 2015, o letramento da leitura e o letramento em matemática eram os especificamente observáveis nessa colocação. Já em 2018, nós temos o letramento científico definido como a capacidade de se envolver com as questões relacionadas com a ciência, com a ideia de ciência, tornando, então, o cidadão mais reflexivo. E também ele vai considerar uma pessoa letrada cientificamente como quando ela está disposta a participar de discussões fundamentadas sobre ciência e tecnologia, o que exige não só a competência de leitura e matemática, mas também de explicar fenômenos cientificamente, como avaliar, planejar investigações científicas e também interpretar dados e evidências cientificamente. São esses os requisitos mínimos que se espera de um cidadão que esteja cientificamente letrado. Então, entrando mais a fundo sobre a definição que o PISA dá para letramento, é importante especificar que o PISA observa o letramento como explicar fenômenos cientificamente, que é reconhecer, oferecer, avaliar, explicar o que é uma gama de fenômenos naturais e tecnológicos. Além disso, segunda competência seria avaliar e planejar investigações científicas. O que contempla nessa competência? Descrever e avaliar investigações científicas e propor formas de abordar questões cientificamente. E a última competência seria interpretar dados e evidências cientificamente, ou seja, analisando e avaliando dados, afirmações, argumentos em uma variedade de representações e daí tirar conclusões científicas apropriadas, né? E aqui nós percebemos quais foram as populações observadas. Então, em 2018, que é o que a gente vai trazer os dados aqui nessa pesquisa, os nascidos entre 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2020, ou seja, cursando basicamente o 7º ano do ensino fundamental. Esse é o público-alvo de referência, né, na aplicação do PISA em 2018, que ocorreu no mês de maio. E aqui um universo amostral que foi capturado em cada uma das regiões brasileiras. Então, somando todas as regiões brasileiras,
nós tivemos 65.988 escolas, delas 2.905 alunos, e na amostra inicial foram coletados 661 escolas e estudantes foram 18.823 estudantes. Então, aqui nós temos um universo que traz esses dados. Eu vou mostrar aqui os comparativos dos dados do Brasil com Espanha e Portugal, como o próprio PISA traz no relatório do INEP, né? Por que Espanha e Portugal? Porque eles têm proximidade cultural com o Brasil. O Canadá, ele tem grande extensão territorial, assim como o Brasil, e os Estados Unidos, eles têm um sistema federativo de grande extensão territorial, semelhante ao brasileiro. E também todos os países da América Latina. Por quê? Porque eles têm proximidade regional e cultural com o Brasil. Que nós temos uma tabela em que nós encontramos o ranking, a média, o EPI, né, que é a estimativa de erro padrão da média, e também o IC, que é o intervalo de confiança média, né, e também o intersil, que seria o intervalo em que o limite inferior é o percentual 10 e o superior o percentual 90. Então, qual que é o limite que ficou ali, né? Entre o pior e o melhor, né? E aqui nós percebemos que o Brasil, comparado com todos aqueles outros países que eu havia elencado, ele ocupa a antepenúltima posição. Mas vamos comparar item a item. Posição do Brasil versus a média da OCDE. Então, a média da OCDE é 489 pontos e o Brasil tirou 404, ou seja, abaixo da média. Aí nós temos a comparação entre Brasil e Espanha, Brasil e Portugal. Então, nós vemos que o ranking, Portugal ficou entre os 21 e os 29, né, a posição dele, enquanto a Espanha ficou nos 29 e os 32, e o Brasil ficou nas últimas colocações, entre 64 e 67. Lembrando que a última posição é 78, que seria da República Dominicana. E a média do Portugal ficou 492, acima da OCDE, já a Espanha ficou abaixo da OCDE, 483, e o Brasil ficou abaixo das duas, 404. Lembrando que tudo isso eu trago dentro do nicho do letramento, mas também específico em ciências, tá bom? Então, agora vamos comparar o Brasil com o Canadá. O Brasil e o Canadá ficou entre a 6ª e a 10ª colocação, e o Brasil entre 64 e 67 colocação. E a média do Canadá ficou em 518, bem acima da OCDE, que é 489, e o Brasil ficou abaixo em 404. Aqui, Brasil e Estados Unidos. O Brasil com 64 e 67, como já vinha falando do ranking, e os Estados Unidos entre a 12ª colocação e a 23ª colocação. Veja que o IC dos Estados Unidos é 496 e 509, enquanto o IC do Brasil é 400 e 408, ou seja, e é comparado com todos os países, né, latino-americanos, o Brasil só ganha do Panamá e da República Dominicana. Todos esses países, o Brasil perde no ranking do PISA, comparado tanto à média da OCDE quanto comparado aos outros domínios. E aqui nós percebemos que o Brasil não teve nenhuma nota alta, ou seja, no 6º nível, que é a maior competência que teve. O Brasil começa a pontuar apenas no 5º nível. A maior abrangência no Brasil ficou no 3º nível, com 13,9%, né? E as últimas colocações fica no nível 2, com 25,3%, e no nível 1, que ficou 31,4%. E o nível 1B, que é um dos mais baixos, o Brasil teve 19,9%, e lembrando que abaixo do 1B, o Brasil tem ainda 4%. Todos esses dados mostram também pelas localizações do Brasil, vocês percebam que a faixa mais vermelha aqui é 1B e o nível 1A, então o Brasil preponderantemente tem mais 50% na fase 1B, 1A, e nas outras fases, que é o mínimo considerado, né, que é o nível 3 para cima, o 2 já começa a ficar verde, o Brasil tem faixas menores, principalmente a partir do nível 3. Então, os resultados preliminares indicam que o letramento científico registrado da UNB, nós estamos estudando, desenvolve de maneira satisfatória as habilidades e competências de pesquisa, mas isso ainda é preliminar, porque nós vamos aplicar ainda um Google Forms com os professores e os alunos, mas percebe-se que ainda há defasagem no nível básico, e como que essa defasagem no nível básico é corrigida no nível superior. Esse é um dos grandes problemáticas que esse trabalho vai trazer. Apresentamos aqui as nossas referências, né, para que vocês possam consultar a posteriori. Agradecemos a audiência de vocês, e aqui estão os nossos contatos
para que vocês possam acompanhar e tirar dúvidas. Muito obrigado.